Você lembra quando The Walking Dead era bom? Mas que tal um pouco de crédito? Eu fiz das tripas coração pra te mostrar como eu sou razoável. Não, nem eu. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E hoje eu quero usar esse espaço para falar de novo de série. Porque já faz um tempo, né, que eu não falo. Dessa vez não de live action de anime, como eu fiz naqueles vídeos de One Piece e Yu Yu Hakusho, mas de certa forma de live action, porque The Walking Dead surgiu de uma história em quadrinhos. Nesse vídeo eu quero analisar detalhadamente como uma série que foi a mais assistida no mundo na época se tornou praticamente esquecida pelos fãs. Então, começando de você, já clica aqui nesse like, já clica aqui no sininho de notificação, caso você ainda não tenha feito isso, e se inscreve no canal se você já gosta desse conteúdo. Falar de The Walking Dead é complicado porque um fenômeno como esse, a gente está falando de um índice de mais de 20 milhões de pessoas sintonizando o mesmo canal, no mesmo domingo, quando a série estava assim no auge. Isso não acaba, não vira pó da noite pro dia. E no caso de The Walking Dead, levou anos para isso acontecer. Falar de somente um motivo que levou à derrocada da série seria reduzir demais a coisa. Então eu quero passar com vocês pela premissa da série, ou seja, o conceito de zumbi, pelo gênero que fez o Walking Dead brilhar, por personagem, roteiro, ritmo e todas essas coisinhas que se juntaram para criar uma série fenomenal. Depois de sair elogiando a série, a gente vai lá e elenca também tudo que deu errado com ela. Falar de zumbi. Você sabia que muito antes do zumbi ter essa cara de ficção científica e essa coisa tipo The Last of Us ou o próprio The Walking Dead, o zumbi era uma figura folclórica, específica da região do Haiti. E lá a pegada não era científica para reconhecer, né, a criatura folclórica como zumbi, mas era mágica. Aliás, essa palavra zombie, ela tem um significado de corpo reanimado. Ele tinha essa pegada mágica, especialmente ligada ao voodoo. Voodoo é pra Jacu! Você podia tentar ser um pouco menos previsível. Totalmente diferente dessa roupagem cientificizada que ele tem hoje em dia. Quando eu falo hoje em dia, é bem da década de 60 pra cá, especialmente no cinema. Por exemplo, o filme Noite dos Mortos-Vivos é considerado um marco nesse gênero de zumbi cinematográfico. E esse filme, por sua vez, ele é uma inspiração de um livro chamado Eu Sou a Lenda, do autor Richard Matheson. Só que assim, 1968 e as décadas seguintes ali, o gênero zumbi ainda não estava estourado. Quem é da década de 90 e junto comigo vai denunciar a idade nesse canal é hoje, sabe que foi nessa época que estourou a franquia Resident Evil, além de House of the Dead. São videogames. Eu não sei mais House of the Dead, mas eu sei que Resident Evil tá por aí até hoje. E daí pra frente a coisa só cresce, porque você tem essa premissa de zumbi sendo explorada em gêneros estranhos a ele, como por exemplo, comédia, com aquele filme que lá fora é chamado de Shaun of the Dead, e aqui no Brasil foi traduzido como Todo Mundo Quase Morto. E aí o conceito se evolui, você começa a ter filmes que tem aquela ideia de apocalipse zumbi, entra mais num gênero que é meio aventura, meio fantasia, meio ficção científica. Fizeram tanto filme de zumbi da década de 90 pra cá que já teve até Orgulho e Preconceito com Zumbi. A zumbi que vende deve ter sido muito falada em Hollywood. Como The Walking Dead é uma adaptação em live action, primeiro veio o quadrinho, que estourou, fez muito sucesso, ganhou até prêmio, e em seguida veio a série. O quadrinho foi escrito pelo Robert Kirkman. Ele é o cara que teve a ideia genial de pegar o conceito de apocalipse zumbi e explorar a atividade humana em cima disso. Fale o que quiser sobre The Walking Dead, mas a premissa inicial sempre foi muito bacana. E como ele explora esse tema? Através das suas personagens, é claro.
dentre as quais a gente tem que destacar primeiro o Rick Grimes. Ele é o protagonista de The Walking Dead. O primeiro episódio da história já começa com ele quase morrendo. O Rick é policial, ele entra em confronto com os bandidos, toma um tiro, fica em coma. Quando ele acorda do coma, o mundo já não é mais o mesmo, porque enquanto ele dormia, aconteceu o apocalipse zumbi. O primeiro episódio de The Walking Dead é uma loucura. Você tá ali com o Rick, de repente ele quase morre, já te dá o primeiro susto. Ele acorda e já toma um segundo susto, que é o apocalipse zumbi, e ele tem que lidar com isso em iguais partes, caótico e meio claustrofóbico, porque ele tem que sair do hospital. E uma vez que ele se depara com a grandeza de um mundo devastado, a claustrofobia, ela é aqui dentro, porque como ele vai sair de si para lidar com aquilo? Uma das primeiras coisas que o Rick tem que fazer é atirar numa criança, porque essa criança é zumbi. Então ali ele começa a absorver a realidade do que o mundo se tornou. Mas é claro que o Rick nunca vai estar sozinho. Ele até se sente assim no primeiro episódio, mas ele logo descobre outras pessoas que já estão lidando com o apocalipse zumbi há mais tempo do que ele. Grupos se formam, sociedades se formam, lógicas se formam. E é interessante porque, em teoria, o pós-apocalipse zumbi é caos total. Mas mesmo nesse caos, emergem figuras. O Rick é uma delas. Ele se torna eventualmente um líder do grupo. Só que o Rick emerge como uma figura do bem, como uma espécie de herói. Ao passo que outras figuras emergem e, assim, vilania total. Tô falando do governador, galera dos canibais, do Negan. Porque qual é a ideia do Robert Kirkman e dos produtores da série? É mostrar que numa sociedade sem ordem, uma anarquia oca, grande vai comer pequeno, que é muito bem demonstrado pelo fato de que os seres humanos estão literalmente fugindo de serem comidos pelos zumbis, que estão presentes ali no background o tempo inteiro. Com isso, já temos duas coisas que serviram para o funcionamento da série. O fato de que zumbi já era um gênero bem hypado desde a década de 90 e só continuou a crescer. O fato de que o Rick é um bom protagonista e a premissa da série é muito boa. Outro fator que contribui para o sucesso da série, e eu acho que esse é um dos principais, foram os personagens. Era um elenco forte, tá ligado? Com os personagens com histórias interessantes e atitudes interessantes que não deixavam a série ficar parada. Pelo menos na primeira temporada, né? Quando você fala de carinhas como Glenn, de personagens como a Maggie, a Michonne, a Carol, o próprio Daryl, a maioria deles entrou no nosso coração no primeiro episódio em que apareceram. Outra coisa que contribuiu para o sucesso de The Walking Dead foi o seu inicial showrunner. É o cara que dirige, escreve, faz a série acontecer. Ele é a visão criativa por trás da coisa toda. E o showrunner da primeira temporada se chama Frank Darabont. Esse cara é experiente num nível máximo. Ele dirigiu, esteve envolvido até no roteiro, de 2 filmes que eu acho que cimenta o quanto esse cara é competente. Um Sonho de Liberdade, pô, velho, e A Espera de um Milagre. Pô, velho! Ambos, aliás, adaptações das obras do Stephen King. Então você vê que o cara, número 1, é bom de adaptar. Número 2, ele é bom de elevar o material. Número 3, ele sabe trabalhar não apenas personagem, mas ele sabe trabalhar a atmosfera da história que ele tá contando. No caso de The Walking Dead, ele trabalhou muito bem isso com as locações. Vocês que viram a série, não tem a impressão de que a primeira temporada era uma época onde o mundo se agigantava diante dos olhos de Rick e de seus companheiros? Que não filmava as cenas só em locais mais confinados, que ele fazia cenas icônicas, ele usava estradas vazias e depois lotava de zumbi por onde o Rick ia passar lá com o cavalo dele. Aquele mundo que nada mais é do que os Estados Unidos. Era em Atlanta, se eu não me engano. Tudo ermo, assustador, tenso, todo o perigo se avolumando a cada minuto de cena. Eu destaco também outro motivo do sucesso de The Walking Dead. E aí sim, posso dizer que é da primeira temporada até enquanto a boa vontade do fã durou. Que são os zumbis em si. Impossível falar de The Walking Dead sem falar do Greg Nicotero. Ele é ninguém mais, ninguém menos do que o encarregado de criar os zumbis de The Walking Dead. Maquiagem, as roupas, os sons que eles emitiam. Até mesmo o jeito como os zumbis se locomoviam
pela história Greg Nicotero. Você percebe o quanto essa primeira temporada de The Walking Dead estava recheada de talento? Como se tudo isso não bastasse, há um fato que eu considero crucial para o sucesso de The Walking Dead no início, que é a temporada curta. Justinho, 7 episódios. Foi tudo que precisou para desenvolver a premissa do mundo de The Walking Dead. Para termos personagens interessantes e carismáticos a ponto de querer acompanhá-los semana a semana na TV, sempre com uma narrativa ritmada, onde coisas interessantes aconteciam. Porque é preciso lembrar que o modelo de exibição de The Walking Dead não era igual ao Netflix, que é aquele binge watching, ou seja, você maratonar a série. Para continuar sendo interessante, coisas interessantes precisam acontecer necessariamente semana a semana. Ainda que você esteja escrevendo uma história maior, pequenas coisas elas devem acontecer. E a primeira temporada de The Walking Dead conseguiu isso com maestria. E agora vem o balde de água fria, né? Tudo que eu elenquei até agora de vantajoso, você pode colocar numa espécie de espelho do mundo invertido e considerar como fraqueza que foram se revelando uma após a outra ao longo dos anos, conforme as temporadas de The Walking Dead se desenrolavam para nós. Dá para dizer pelo menos de onde o fracasso partiu. Foi da própria emissora que abrigou a série, a AMC. A primeira coisa que a emissora fez, saindo do sucesso da primeira temporada e anunciando a segunda, foi cortar o orçamento dos episódios. Na primeira temporada, cada episódio tinha um budget lá de 3 milhões, mais ou menos. O que já não é um orçamento tão alto, mas ainda foi um orçamento que o showrunner da época, o Frank Darabont, conseguiu trabalhar com ele e criar uma boa série pra gente. Só que o problema não ficou só no orçamento, né? Claro que não. Além de cortar o dinheiro pra produzir uma série de qualidade, o que a AMC fez? Viu que a primeira temporada foi um sucesso e encomendou mais episódios. Ai, senhor, por que esses estúdios vivem fazendo cagada? Olha a lógica dos caras. Capitalismo agressivo de estúdio no nível máximo. Ao invés de manter a fórmula que foi bem sucedida, eles reverteram ela completamente. Pouco episódio deu certo? Vamos fazer mais episódio. Como se isso não bastasse, vamos investir ainda menos em muito mais episódio. É óbvio que a qualidade da primeira temporada pra segunda ia decair. E decaiu bem, né, galera? Eu sei que tem gente que gosta da segunda temporada, lá da Fazenda e etc. E eu sou uma, tá? Eu achei maneira. Mas o motivo de eu ter achado essa temporada maneira? Shane, né? Tinha que ser. Quando você tem menos eventos estrondosos acontecendo, o foco tem que ser no desenvolvimento de personagens. E teve. Só que a primeira temporada provou que dá pra você desenvolver personagem e contar a história. Curte o momento, mas anda. Não. Ele tem toda a razão. E com essa falta de dinheiro e excesso de episódios, além da qualidade da produção ter decaído, nós saímos de eventos um pouco mais estrondosos, de um mundo ermo, vazio e enorme, mais tenso e assustador, para aquela fazendinha. Deus, a fazendinha. Só que aí você pode se perguntar, nossa, mas será que prejudica tanto? Eu digo que no caso de The Walking Dead, prejudica sim. Porque The Walking Dead é uma série de espírito mais aventuresco, apocalíptico, de muito drama. É algo sério. Não é uma sitcom, não é Friends. Não é esse tipo de série que 90% dela pode ser filmado num apartamento. Mas o meio de um apocalipse zumbi não é o local onde vão acontecer coisas do dia a dia. Entende? Isso dá trabalho até pra quem escreve a série, isso dá trabalho pro showrunner. Como eu vou tornar uma série onde nada tá acontecendo de fato em algo interessante? Fica cada vez mais difícil. E ficou, porque o Frank Darabont saiu depois disso. Logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não... Apesar de todos esses problemas, The Walking Dead seguiu numa crescente. E eu acho que isso cegou bastante a emissora pro fato de que a série nunca mais ia ser a mesma. Entrou a terceira temporada,
entraram personagens que a gente adora, entraram vilões inesquecíveis. Poxa, é impossível não falar do governador aqui. Eu considero ele a primeira ameaça real ali pro Rick, pra turminha. Coisas legais aconteciam. Só que, do fim da terceira temporada em diante, uma espécie de fórmula narrativa se estabeleceu. E o destino dela era se deteriorar ao longo dos anos à moda dos próprios zumbis do programa. Que fórmula era essa? Rick e seus amigos andando por aí. Aliás, eu acho que é por isso que a série se chama The Walking Dead, porque walking significa andar. Se tem uma coisa que Rick e a turminha faziam, era andar. E depois de um tempo, chegou uns episódios que era só walking mesmo. Mas enfim, voltando à fórmula. Rick e seus amigos andando por aí, eventualmente eles acham um lugar, mas nesse lugar sempre tem uma ameaça, geralmente humana. Rick e seus amigos entram em conflito com essa figura ameaçadora, lutam, ganham, destroem o lugar. E aí, sem casa, sem morada, sem abrigo, eles têm que sair andando de novo. Quanto tempo vou ter que esperar aqui? E isso aconteceu ano após ano, temporada após temporada. Haja paciência, mano. Por falar em paciência de fã, quem assistiu The Walking Dead teve que ter muita paciência. Porque os fãs tiveram que aturar temporadas longas de ritmo bizarro. É nesse sentido aqui. Ó, suponhamos que esse episódio 2 aqui aconteceu uma parada super maneira, nossa, explosiva. De repente, no episódio seguinte, mudava o foco, esquecia aquela história, faziam outra coisa, geralmente andar por aí, e toda aquela adrenalina, excitação e tensão se perdia em episódios super longos até que viesse mais um outro ponto de adrenalina e tensão e desenvolvimento da história. E assistir The Walking Dead era como assistir esses animes cheios de filler. Narutinho é você matando mortos-vivos? Se você leu o mangá no final de Naruto ou assistiu o anime, você sabe que eles tiveram a guerra mais irônica de todos os tempos, né? Ao invés de matar pessoas, eles ressuscitavam os personagens antigos pra lutar. Vou deixar a análise desandar, não. Vamos em diante. Entende como não importa se você insere personagens novos e tramas novas. The Walking Dead nunca mudou, desde a terceira temporada até a última. E aqui entre nós, o meu ponto de ruptura foi a 7. A grande patifaria que rolou na série, e acho que dá pra dizer desde a terceira temporada em diante, ou talvez quarta temporada em diante, é que o roteiro tinha os seus personagens favoritos. No início, The Walking Dead era uma série que se vendia como a qualquer momento, alguém que você gosta pode morrer. E morria mesmo. Mas aí, porque o fã muito apegado a personagem poderia deixar de assistir a série, o que a emissora começou a fazer? Enfiar um monte de personagem, desenvolvia assim, mais ou menos, sabe? Só pra você conhecer um pouquinho. E em seguida matava essa personagem. Pra parecer que a série ainda tinha aquela coisa de ser chocante, ao mesmo tempo que não abria mão dos seus tesourinhos. O auge dessa porcaria de roteiro foi na temporada 6, quando supostamente o Glenn morreu. Eles mostraram ele sendo comido por zumbi, que não sei o que, todo se rasgando, a câmera assim nele, e ficou todo mundo se perguntando, morreu mesmo? Eles não responderam isso na semana seguinte. Eles fizeram aquilo que eu falei, mudaram o ponto de vista da narração pra outro personagem que não tinha nada a ver com aquilo, e deixaram os fãs esperando pelo menos um mês pra saber se o Glenn tinha morrido ou não. E olha só, como ele era um personagem protegido pelo roteiro, sobreviveu. Nesse ponto, eu e muita gente pensou assim, ah tá, nunca mais vão matar o Glenn. Quem leu o quadrinho, e eu cheguei a ler o quadrinho, tá ligado que o Glenn é um dos mortos muito em breve. E aí chegou lá o fim da sexta temporada, foi quando a galera confrontou o Negan, e no finalzinho, no último episódio da sexta temporada, teve aquela cena clássica do quadrinho, onde o Negan alinha todo mundo do grupo do Rick, que ele capturou ao longo, e ele decide quem ele vai matar pra servir de exemplo pro grupo. Porque o Negan não quer matar todo mundo, sacou? Ele quer colher tributo da galera. Ele é meio que um governador 2.0, um tirano, um déspota. É o Negan. Aí na cena da morte do escolhido, no final da sexta temporada, vocês sabem do que eu tô falando. Mostraram quem morreu? Não mostraram quem morreu. Todo mundo teve que esperar um ano. Chegou
o início da 7ª temporada. Tenham em mente que até então The Walking Dead estava bombando. A 5ª temporada registra os maiores índices de audiência da série. Como a 7ª não estava muito longe disso, a fé da galera ainda estava assim, controlada. E o episódio tipo leva uma meia hora até você descobrir quem de fato morreu. E a princípio não era o Glenn, era o Abraham. Tá lá, levou lá a pancada lá com um taco de beisebol de arame e você pensa, ufa, pelo menos não foi o Glenn. Eles mudaram a história do quadrinho. Interessante. Mas aí a série vai lá, faz aquele momento pegadinha do malandro, porque o Daryl fica nervoso, o Negan também, e de repente, pronto, o Negan tá lá batendo taco na cabeça do Glenn. Acabou. A boa vontade do fã morreu ali. Oh, God. Mas o que me irritou particularmente não foi necessariamente o Glenn. Tá, isso me irritou. Mas não foi só isso. Foi que o primeiro confronto ali de Negan e Rick no começo da 7ª temporada, eu entendo que é pro Negan parecer intimidador, um verdadeiro problema. Nossa, como nós vamos derrotar esse vilão aqui, destruir onde ele mora e seguir andando? A forma como o pessoal que escreveu e dirigiu a série diminuiu tanto o personagem do Rick, aquelas cenas ali dele chorando e babando, e ele foi totalmente quebrado. Eu entendo quando um vilão tem que ser triunfante, e eu entendo quando o protagonista tá por baixo. Mas, cara, Rick Grimes é o cara que fez isso aqui. E isso aqui. Vocês entendem que ele ter sido reduzido dessa forma assim, reduz o personagem na nossa mente? Eu entendo que ele pode estar ferido, machucado, traumatizado, mas com um espírito totalmente destruído e dessa forma tão humilhante, isso não entra na minha cabeça. E não entrou até hoje. Porque um bom escritor sabe que deve haver uma relação equilibrada e equidistante entre um herói e o seu vilão. Às vezes o herói ganha, às vezes o vilão ganha. Mas você tem que ter respeito por essas figuras, elas são grandiosas demais na história. E não importa se ele se recuperou depois, e eles recuperaram, e eles ganharam do Negan, e teve o reino, e teve aquela coisa toda, blá 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 blá. The Walking Dead pra mim morreu ali na 7ª. Mas, pra muita gente, ainda não tinha morrido. Então a AMC continuou reciclando a mesma fórmula. É como aquela blusa que você comprou que, nossa, linda, vou sair com ela. E você sai e arrasa. Depois de um tempo, essa blusa vira uma blusinha pra tu ir na feira. Depois de um tempo, essa blusa vira um pijama. E depois de mais um tempo, você corta a blusa porque agora ela virou um paninho de pia. Bem esquecido. Você sabe qual é a doença fatal que torna uma narrativa esquecida? É a morte dos personagens. E não necessariamente a morte, mas a forma como eles foram morrendo aos pouquinhos ao longo das temporadas. Nada de interessante acontecia, conflitos eram os mesmos, a personalidade não revelava nada que me mantivesse ao lado deles, que fizesse eu investir meu precioso tempo nas suas vidinhas fictícias formulaicas. Para além de todos os erros que eu falei, foi isso que matou The Walking Dead. Muitos personagens queridos morreram de fato. Eu acho que vale fazer um parêntese em morte de personagem no sentido físico da palavra, porque uma série como The Walking Dead não vai terminar com todos os personagens iniciais lá. Mas em um momento da série, o teu roteiro claramente está protegendo alguns personagens. E em outro momento já não rola mais essa proteção. E no momento posterior, eles fazem pior, que é deixarem se levar pela ganância novamente. Porque, por exemplo, Rick teve a sua cena de morte e foi bonita, foi heróica. Peguei pra assistir o episódio onde o Rick morre. Tava incrível. Foi uma cena que eu falei, nossa, cara, energia de primeira temporada ali. Chega no fim do episódio, esquece, Rick não morreu. Alguém salvou ele, enfiou ele no helicóptero e ele saiu voando pro próximo spin-off que vão fazer com ele e com a Michonne. Maggie, Negan, não morreram. Eles estão no próximo spin-off. Daryl, Carol, não morreram. Eles também estão no próximo spin-off. Então o fim de The Walking Dead nunca foi um fim. É só mais uma fórmula que vai se desdobrar em outras formulinhas. E quer saber? Não me interessa se o spin-off do Daryl é bom, da Megan, do Negan é bom. Eu não quero saber. Eu já não estou mais investida nesses personagens há
anos. Eu não vou perder meu tempo vendo eles de novo. Sem contar um dos maiores insultos da série, depois de todos que eu já falei, eles mataram o Carl, que é o filho do Rick. Aquele garotinho que tá sobrevivendo ao apocalipse zumbi desde o primeiro episódio e que tem todo aquele arco narrativo de sucessor. Tanto é que isso acontece no quadrinho. Mas não, mataram o Carl de maneira sumária, sem muita emoção, porque em breve a série já se esquece dele. E por que deveria lembrar, né? A série se esqueceu de todos os personagens. Então que os seus produtores, executivos e estúdio não se surpreendam se eu esquecer também. Creio que falei tudo. Espero que você tenha gostado. De novo, se curtiu, dá aquela curtida. Já aperta lá o botão do sininho das notificações, já se inscreve se não se inscreveu ainda. E é isso, esse é o momento que vão aparecer outros videozinhos por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye!